Se você é músico, esse não é um vídeo para tentar te convencer do marketing digital. Não é para tentar te convencer, cara, que isso aqui funciona. Afinal, você já sabe. O que eu quero te dar é uma estratégia prática de você transformar o seu conhecimento em um produto digital que te dê grana. Então fica comigo até o final desse vídeo. O que eu vou te mostrar aqui é realmente muito valioso e pode te economizar alguns meses de tentativa e erro ou até alguns anos. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Santos. Eu sou músico, estrategista digital. Fazem 5 anos que eu vivo exclusivamente do digital. Comecei ensinando música lá em 2020 somente no Instagram. Criei os meus primeiros produtos. Hoje eu tenho quase 37 mil seguidores no Instagram, um YouTube que já está batendo 4 mil inscritos, um outro canal no TikTok que está aí com quase 78 mil seguidores. O YouTube eu criei recentemente, tem poucos meses, tem 5 meses, já está batendo 3 mil inscritos. Se eu pegar firme até o final do ano, eu acho que eu chego a 10 mil. Mas isso tudo aqui, cara, é para te dizer que esse mercado é maravilhoso, tá? Talvez você já dá aulas particulares, talvez você já produza algum conteúdo, mas não tem o resultado que você gostaria. E isso só acontece porque você não está tendo esse resultado. Por quê, cara? Porque dar aula de música é uma coisa. Você ter um negócio digital é outra. E muitos professores de música demoram a mudar, a girar essa chave, a mudar esse padrão de pensamento. Existe o padrão de pensamento de você ser um professor, que você está vendendo a sua hora, e existe o padrão de pensamento de dono de um negócio. Eu demorei a ter esse padrão de pensamento, mas foi o que me fez sair do zero a chegar a quase aí 5 mil alunos nos meus cursos, coisa que nunca aconteceria se eu tivesse o padrão de pensamento de professor de música. Vamos lá primeiramente, cara. Qual que é o padrão de pensamento que a maioria das pessoas tem quando vem para o digital? É aquele modelo de mentalidade onde você tem lá X alunos todo mês e você recebe X reais. Esse modelo é muito bom? É, para quem está começando. No longo prazo, cara, isso é um pensamento raso, é um pensamento pequeno, um pensamento encaixotado. Por quê? Porque vai te manter, talvez, a vida ganhando a mesma coisa. E uma das coisas que eu comecei a pensar, por exemplo, eu comecei no digital, cara, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 29. Mas naquela época, olha que loucura, comecei cobrando uma mensalidade super barata. Eu era tão inseguro que eu lembro que a primeira mensalidade que eu cobrei na internet era R$100. E era para um cara que já era professor de música e já tocava e já tinha vários alunos. E ele virou para mim e falou assim, o nome dele é até Fábio, a gente troca uma ideia, um cara muito gente boa, e agradeço por todas as dicas que ele me passou no começo também, cara. E aí ele me falou o seguinte, Daniel, as suas aulas estão muito baratas, cara, pelo tema que você está ensinando. Eu estava assim, ensinando para ele harmonia no nível intermediário para avançado ali, cara. Então não era uma coisa básica. Eu não estava ensinando para o cara simplesmente campo harmônico. Eu estava ensinando coisas mais avançadas. Ele me abriu o olho. Falou, Daniel, R$100, cara, sua mensalidade de 4 aulas está muito barato. Só que eu não tinha aquela segurança no começo. O que é que eu pensava? Eu pensava assim, pô, eu estou no meu emprego CLT e ganho R$1.400. Se eu for dar aulas de música, trabalhar com música na internet, nessa época eu ainda não tinha o curso, se eu for trabalhar com aulas de música na internet, eu preciso de 15 alunos para bater R$1.500. Já está fácil, eu consigo fazer isso rápido. E realmente, consegui fazer isso. Porém, o que acontece? Quando você tem essa mentalidade, cara, você vai precisar de muitas horas de trabalho para receber um montante de valor. Você está literalmente trocando o seu tempo, o seu descanso por dinheiro. E isso no começo é interessante para você levantar caixa, mas no médio e longo prazo acaba com a sua vida, acaba com a sua saúde mental. Eu, por exemplo, chegava a dar aulas e, cara, nessa época eu ainda dava aulas experimentais. Olha que loucura. Eu não concordo com você fazer isso. Se você faz, para hoje. Cheguei a dar aula experimental domingo, cheguei a dar aula experimental 10 horas da noite para alunos que iriam me pagar R$100, R$150. Cara, a última vez que eu estava dando aulas particulares, a minha hora custava R$150. Então, eu quero que você perceba uma coisa. Quando você está nesse primeiro passo de vir para o digital e captar alunos na internet, que você agora não tem só a sua cidade, você tem um planeta. Eu tenho, por exemplo, mentorados
de guitarra que são aqui do Brasil e tenho mentorados que são dos Estados Unidos, da Bélgica, de vários países. Por quê? Porque você abre as janelas do mundo e o mundo agora é a sua audiência. Esse é o poder do digital. Logo, você consegue filtrar, selecionar muito bem os alunos que você vai atender. Quando eu percebi isso, eu comecei a dar passos maiores. Eu falava assim, poxa, beleza, se com 10 alunos, se eu tiver uma mensalidade a R$150, com 10 alunos eu faço 1.500, então se eu tiver uma mensalidade de R$300, pô, eu só preciso de 5 alunos para fazer 1.500, então com 10 alunos eu faço 3.000. Aí, se eu tiver uma mensalidade de R$500, com 10 alunos eu faço 5.000. Cabeça de empreendedor. Ah, Daniel, mas aqui no meu bairro a minha escola de música cobra R$150. Cara, teve uma vez que isso eu percebi quando eu coloquei a minha mensalidade, logo no comecinho, minha mensalidade foi aumentando, né, quando eu não tinha produto digital. Primeiro era R$100, depois foi 150, depois de 150 eu pulei para 250 por causa de uma coisa que eu vou te falar agora, depois para 300, depois para 500, depois para 600, depois eu comecei a vender mentorias de R$2.000, mentorias de R$4.000. Mas quando eu coloquei minha mensalidade a 150, tinha uma pessoa da região que eu morava que ele ficava enchendo o saco. Não, eu vou fazer aula com você, e tal. Que dia que você tem horário? E aqui nunca fazia. E aí, um belo dia, ele falou assim, não, agora eu vou fazer aulas com você, cara. Quanto tá a sua mensalidade? Eu falei, tá R$150, cara, 4 aulas. Aí ele, pô, aí não, mano, aí você me quebra. Tá mais caro que a escola de música tal, cobra R$100 a mensalidade. Eu fui claro com ele, cara, vai fazer aula com a escola de música. Por quê? Porque eu tenho um aluno que fez 6 meses de aula na escola de música. E com uma aula, ele conseguiu resolver. Com uma aula comigo, ele conseguiu resolver o que ele não resolveu em 6 meses na escola de música. Vai lá. E ali eu percebi que as pessoas elas não vão valorizar o seu trabalho. Não vão, se isso não começar a partir de você. E o que isso tem a ver com a mentalidade de músico empreendedor? Se você tem a mentalidade apenas de professor, cara, o seu negócio é vender hora. O seu negócio é querer ali ficar ganhando mais alunos e tal. Isso é interessante, como eu te falei no começo, mas não é interessante a longo prazo. Quando eu tinha 24 anos, eu já pensava, pô, mas daqui a 10 anos, cara, na época eu não era casado nem nada, eu podia dar aula o dia inteiro se eu quisesse. Hoje eu sou casado, mas eu já pensava, pô, daqui a uns 10 anos eu vou me casar, eu quero ter filhos, eu quero passar tempo com eles e tal. Será que esse é o melhor modelo de negócio que eu poderia ter? Não era. Por quê? Porque eu estava ativamente trocando a minha hora por dinheiro. Então, eu comecei a pensar, mudar meu padrão de pensamento, foi onde eu comecei a criar os produtos digitais. Então, primeiro eu criei um curso de violão, comecei a fazer ali R$4.000, R$5.000 por mês com esse curso. Depois eu criei um curso de guitarra, que foi onde eu fiz os meus primeiros R$100.000 no digital, não no mês, tá? Eu acho que é muito difícil. Eu sou bem franco com você, cara. Acho que vai ser muito difícil você, como músico, ensinando música, bater R$100.000 no mês. Mas, meu amigo, você precisa disso? Em outras áreas do marketing digital é fácil, tá? Você ensinando marketing, por exemplo, você ensinando as pessoas a fazerem dinheiro na internet, nichos de emagrecimento, de computação, de inteligência artificial, dessas coisas. Cara, são nichos que você consegue faturar mais de R$100.000 por mês. Mas cá entre nós, se você hoje ganha R$4.000, R$5.000 por mês com as suas aulas de música, se você fizer mais R$10.000 por mês, só com um produto digital, cara, só com curso, sem você precisar vender hora, isso tá bom ou tá ruim para você? Para mim estava ótimo. Cara, eu não preciso faturar R$100.000 no mês, eu não preciso faturar R$70.000, R$80.000 no mês. Tá? Depois que eu passei ali dos 10.000 de faturamento, a minha vida já mudou bastante, já mudou muito. E aí você consegue ter mais tranquilidade. Mas voltando aqui para a gente não se perder nessa conversa, né? Aí, cara, eu mudei o meu padrão de mentalidade. De professor de música para empreendedor. Músico, empreendedor. Quando você pensa dessa forma, cara, você tem que investir a sua energia naquilo que vai te dar mais retorno financeiro. Mesmo que no começo você coloque muita energia, mas ao longo do tempo você vai precisar de menos energia para fazer aquele negócio girar. E foi onde eu comecei, de fato, a criar produtos digitais, cursos online. E aí eu criei primeiro o meu primeiro curso de violão, violão sem fronteiras na época.
E, cara, eu perdi alguns meses tentando vender ele. Por quê? Porque eu tinha cabeça de professor de música, mesmo quando eu já tinha criado o produto. Qual que é a cabeça de professor de música? O aluno ele vai chegar para mim, e aí eu vou ver o que esse aluno quer, e aí eu já tenho aqui mais ou menos um roteiro de aulas que a gente vai seguir partindo do ponto que ele está. E na maioria das vezes a galera que chegava para mim para aprender era a galera que estava começando do zero. Por quê? Porque eu me comunicava com essa galera. E quando eu vim para o digital, eu fiquei cerca de 4 meses, cara, sem fazer nenhuma venda de curso mesmo gravado. Por quê? Porque a minha comunicação não estava clara. Eu ainda pensava como um músico, professor, simplesmente. E aí, o que eu precisei fazer? Entender que eu estava comunicando várias coisas dos meus canais de comunicação, né? Que na época, canais não, né? Era Facebook e Instagram na época. O Facebook ainda dava certo. Então, eu fazia conteúdo para o Facebook, para o Instagram, fazia anúncios, mas a minha comunicação era ampla. Eu ensinava qualquer pessoa a tocar violão. E eu percebi que se eu quisesse que os meus esforços dessem resultado, cara, eu precisava ser específico. É aqui que mora a chave da transformação. Quando você cria um produto na internet, cara, que tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Quando você é específico, você atrai a pessoa certa. Por quê? Porque diferente das até nas suas aulas, tá? Isso aqui que eu vou te ensinar agora vai valer para você aumentar o preço das suas aulas, para você captar mais alunos, mas também para você criar um produto digital. Quando a pessoa ela encontra o seu trabalho na internet, a diferença é que essa pessoa ela não está querendo, eu não estou querendo aprender guitarra com o Daniel, eu não estou querendo aprender a tocar violão com o Daniel, não estou querendo aprender a cantar, não estou querendo aprender a tocar teclado, alguma coisa, a bateria. Eu estou querendo resolver um problema que me incomoda. Aqui que está a questão. Quando você para de se posicionar como um professor, simplesmente, que quer ter uma agenda cheia de alunos, e posiciona como um solucionador de problemas de outros músicos, cara, a sua vida música. A sua vida muda. Respiro isso, não tem jeito, a sua vida muda. Mas aí você tem que ser um solucionador de problemas. O que isso quer dizer? Meu curso era curso de violão, que ensinava qualquer pessoa. Eu passei a ser um solucionador de problemas. Esse curso deixou de ser para todo mundo e passou para ser quem tinha dificuldade de tocar sem depender de cifras. Então agora, o Daniel não é o professor de violão genérico. Ele é o cara que vai me ensinar a tocar violão sem depender de cifras. Por quê? Porque a pessoa que depende de cifras para tudo se incomoda. Então minha comunicação vai ser baseada nisso. Foi aqui, nesse ponto específico, que eu comecei a vender. Comecei a faturar ali meus primeiros 3 mil, 4 mil reais por mês com um curso online e consegui trazer minha mensalidade, nessa época, de 150 para 250 reais. Com muita insegurança, tá? Eu posso te falar com muita insegurança que 250 reais é barato na internet, cara. Você pode chegar cobrando 300, 400, 500 reais por mês de mensalidade, que vai ter quem paga, desde que você seja um solucionador de problemas, tá? E aí depois disso, o que eu fiz? Comecei a ensinar guitarra também, porque era uma coisa que eu curtia bastante. E ao invés de ser o professor de guitarra genérico, eu já vi o seguinte, tá todo mundo falando de improvisar, cara. Todo vídeo que você abre, todo curso que a galera te vende é um curso de improvisar. E se eu criar um curso que ao invés de falar de improviso, fala de guitarra base, de você fazer uma base diferente do violão, porque a galera toca igual violão. Então pronto, eu deixei de ser o professor de guitarra genérico e comecei a ser o professor que ensina você a fazer uma base de guitarra. Uma base de guitarra legal. Resultado, esse treinamento bateu 100 mil reais rápido, cara. Em questão de meses com um curso, eu bati 100 mil reais. Por quê? É a diferença de mentalidade. E aí entra uma outra questão. Quanto mais você vai fazendo o seu nome, mais você consegue cobrar pela sua hora. E eu recomendo, cara, de todo o coração, que você não tenha as inseguranças que eu tive de cobrar barato na sua hora no começo. Por quê? Porque, cara, 250 reais por mês de uma mensalidade de 4 aulas é muito pouco. Cobra aí pelo menos 80 reais, 90, 100 reais por mês, 100 reais por hora de trabalho. Por quê? Porque aí você vai precisar trabalhar menos, vai ganhar mais e vai ter mais tempo para se dedicar naquilo que realmente vai te dar liberdade. Aí você
tendo essa cabeça agora de empresário, de empreendedor digital, você consegue ter múltiplas fontes de renda. Quais que são as fontes de renda que eu tenho hoje? Eu tenho as fontes de renda desse canal, que são as mentorias de marketing digital para músicos, uma fonte. Isso veio depois de 5 anos, tá? Vivendo exclusivamente disso, entendendo o que funciona, o que não funciona, é uma fonte. Outra fonte de renda que eu tenho são os produtos digitais que rodam no automático, com tráfego pago, que são produtos ali mais baratos. Atualmente eu estou rodando um produto, testando um produto, vou até trazer para vocês aqui nesse canal, depois os testes e como que eu fiz tudo isso, se der certo. Testando um produto de 147, antes eu estava rodando um produto de R$197, mas são produtos que rodam no automático, sem eu precisar fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Criativos e gerenciar os anúncios só, e botar dinheiro, né? Tenho a minha fonte de renda, que vem através do conteúdo, aqui vem TikTok, e vem o YouTube de música, onde eu vendo os meus produtos digitais, aqui produtos mais caros, né? Produtos de 497 para frente, e daqui a pouco eu vou ter uma renda interessante com o meu canal, a monetização do meu canal do YouTube, que começou a monetizar, cara, tem 2 semanas esse canal do YouTube de música. Então daqui a pouco eu vou ter alguma grana também. Eu sei que não vai ser tanta grana e eu também nem conto com a grana da monetização, tá? Geralmente grana de monetização é uma grana que você não deve colocar o seu esforço. Você deve colocar o seu esforço em venda de alguma coisa, a monetização como consequência. Mas já tem algum dinheiro lá e daqui a alguns meses eu sei que vai ter um dinheiro interessante, cara. Talvez aí um valor de, sei lá, R$1.500, R$2.000 por mês eu vou conseguir tirar desse canal. Mas é a minha fonte de renda menor, entende? Então, quando você tem esse pensamento de empreendedor, cara, a sua vida ela começa a mudar. Só que no começo, eu quero te dizer uma coisa, tá? Eu te falei aqui que você pode ter múltiplas fontes de renda. Só no começo, cara, tudo é tá? Antes de você colocar, tem um ditado, eu ia procurar o livro, mas não está aqui à vista. Tem aquele ditado que você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Só que tem um livro chamado A Única Coisa, que foi o livro que mudou minha vida, cara. E o autor fala o seguinte, poxa, as pessoas te dizem que você não deve colocar todos os ovos em uma cesta. Isso é mentira. Eu digo para você o seguinte, coloque todos os ovos na mesma cesta e vigie a cesta. É a tentativa de segurar cestos demais que quebra muitos ovos nesse país. Então, se você dispersa a sua energia no começo, você não vai ter foco. Sem foco, não tem resultado. É mais fácil você dar certo em uma coisa e depois expandir do que tentar dar certo em tudo de uma vez. Foi o que eu fiz no começo. Eu escolhi uma plataforma, cara. Qual plataforma era? Era o Instagram. Comecei a fazer conteúdo somente para o Instagram, anúncio somente para o Instagram, vendendo somente um curso, que era o curso Violão Sem Fronteiras. Depois fui expandindo. Eu só fui criar canal no YouTube depois de 4 anos. Eu estou no marketing digital desde 2020, cara. Fui criar um canal no YouTube para ensinar música esse ano. E deu muito certo. Por quê? Porque eu já tinha mais tranquilidade para fazer isso acontecer. Hoje eu não recomendo você, por exemplo, só começar, e ficar só no Instagram, porque mudou bastante, cara. Mudou bastante a forma que a gente vende. Mas eu recomendo você estar pelo menos em 2 fontes. Ou Instagram e TikTok, ou Instagram e YouTube, que é o que eu mais recomendo. Mas nesses 2 polos você comunicar apenas uma coisa, apenas uma solução. Apenas uma solução. E aí você vai ver que você vai começar a vender mais rápido, tá? Cara, me diz nos comentários se essa conversa fez sentido para você. E se fez sentido, se você é músico, professor de música e quer viver do digital, ter um negócio digital sustentável, ensinando aquilo que você sabe ser bem pago, eu posso te ajudar na minha mentoria. Por enquanto é uma mentoria individual, tá? Assim que fecharem aí as inscrições da mentoria individual, a gente vai trazer mentoria em grupo, mas por enquanto é individual. O link está na descrição, é só você preencher o formulário e se você for uma das pessoas que eu consigo ajudar, eu vou entrar em contato contigo. Grande abraço e até o próximo vídeo.